sábado, lição 4, demonstração de poder divino. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Meus irmãos, amanhã estaremos estudando acerca dos dons de poder e neste sábado, Pastor Linaldo Renovato, finalizando esta semana de leitura bíblica, vai nos propor esse tema, demonstração de poder divino, baseado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4. E eu quero aqui falar com os irmãos, o contexto deste texto. Tem aqui como título o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Versículo 1 do capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Aí vem o versículo 4 que nós lemos. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo de número 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meus irmãos, nestes versículos, Paulo, ele fala do ministério, da pregação do evangelho que ele exerceu no meio da igreja ali em Corinto. Cidade de Corinto, já falamos, que ficava na Grécia. E a Grécia era considerada o berço da inteligência, da cultura, os filósofos, as pessoas cultas, que tinham ali uma grande habilidade no pensar, no raciocinar, de expor as suas ideias, no convencimento humano. Mas Paulo, ele vai dizer que quando ele foi ter com os coríntios, ele não foi com palavras persuasivas, com sublimidade de palavras ou de sabedoria, no caso aqui, palavra humana. Paulo disse, olha, eu não fui ter convosco falar daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu tenho como bagagem intelectual, porque eu não fui chamado para isso. Já falamos, essa semana estamos falando muito sobre Paulo, lá em Atos capítulo 9, ele foi chamado para pregar a Cristo. Ele foi chamado para anunciar a Cristo. E no capítulo de número 2, Paulo está dizendo isso. Eu não fui ter convosco em sublimidade de palavras, de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo está dizendo que o objeto da sua pregação era Cristo. Porque, meus irmãos, quem vai salvar a humanidade é o poder de Cristo, é o Evangelho de Cristo. É o evangelho da salvação, conforme nós já estudamos esta semana, em Romanos 1,16, que Paulo diz que não se envergonhava do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isso é um chamado para nós hoje, termos como prioridade, como compromisso, a pregação do evangelho. Pregação do evangelho fala-se em falar de Jesus, em pregar a Cristo. O Cristo que foi morto na cruz por amor a nós, para a salvação dos nossos pecados, para salvar-nos da condenação eterna e levar-nos ao céu de glória, nos reconectar, nos religar com o Pai. Então, meus irmãos, nós temos que voltar urgentemente para esta prioridade, pregação do Evangelho. Paulo disse lá para Timóteo, conjuro-te diante de Deus que há de julgar os vivos e os mortos,
que inste a tempo e fora de tempo, pregue, exorte, repreende, fale conforme a sã doutrina. Então esta é uma tarefa da igreja, não é algo exclusivo para os obreiros, não é algo exclusivo para aquele irmão que tem o dom de pregar, vamos dizer assim, não. Isso é para todos, isso é para toda a igreja, onde nós formos, onde estivermos, aproveitarmos as situações, os momentos, as oportunidades e falarmos de Cristo, falarmos do amor de Jesus. E Paulo vai dizer ainda: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Então Paulo está dizendo: olha, eu sou um homem fraco, sou um homem que não tenho muita capacidade intelectual, apesar que tinha, né? Apesar que Paulo era um homem inteligente, um homem sábio, mas nós vemos aqui Paulo se despindo. Ele vai dizer que tudo aquilo que ele tinha era considerado como esterco. Ele abriu mão por amor a Cristo. Então Paulo esteve com eles em fraqueza, em temor, em grande tremor. Ali Paulo demonstrando que se esvaziou totalmente daquilo que ele possuía para anunciar a Cristo, para expor somente a Cristo. E ele vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Mais uma vez ele repete o que havia dito no versículo 1, sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Então Paulo, quando pregou o Evangelho, ele pregou o Evangelho de poder, que nós estudamos lá na segunda-feira. Ele pregou o Evangelho poderoso de Jesus, de um Deus que desceu a essa terra por amor a nós, que aqui viveu, operou sinais, prodígios, milagres, maravilhas, morreu numa cruz sim, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Seguindo a palavra de Marcos: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. O Senhor cooperava com ele com sinais e maravilhas que se seguiam. Então, meus irmãos, nós devemos procurar pregar a Cristo, falar de Cristo, anunciar a Cristo, para que a fé das pessoas não se apoiem em sabedoria humana, não se apoiem em homens, mas se apoiem em Cristo Jesus. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. É em Cristo que as pessoas têm que estarem firmadas. E aqui Paulo está combatendo aquela divisão que havia no meio da igreja. Quando nós lemos em 1 Coríntios 1, do versículo 10 em diante, havia grupos, havia divisões na igreja. Em que havia um grupo de Paulo, havia um grupo de Apolo, havia um grupo de Cefas, que no caso era Pedro, havia um grupo que era o grupo de Jesus. Eles estavam ali divididos dentro da igreja, tendo favoritismo, partidarismo. Pessoas que gostavam muito de uma pessoa, do jeito de pregar, do jeito de ensinar, e se apegavam a eles, consideravam os demais. Mas Paulo no capítulo 2 ele está dizendo: olha, vocês não têm um motivo de se apegarem, esse grupo que diz que está comigo aí, não tem motivo de se apegarem a mim. E vocês também não têm motivo de se apegarem a Pedro ou a Apolo. Por quê? Porque vocês têm que se firmarem no poder de Deus. Vocês têm que se firmarem no Evangelho de Jesus. Vocês não podem se apoiar em sabedoria humana. Vocês não podem se apoiar em homens. Vocês têm que se apoiar em Deus. Que verdade, meus irmãos. Que ensinamento é para nós nos dias atuais. Nós devemos estar firmados em Jesus. Quantas pessoas que dizem: eu não vou na igreja por causa do pastor, eu não vou na igreja por causa do A, por causa do B, por causa do C, porque aquele irmão, porque aquela irmã, fica jogando a culpa nos outros, apoiando a sua fé nos outros, sendo que quem morreu por nós foi o Senhor Jesus. É para Cristo que nós devemos olhar. Quantas pessoas que quando um pastor muda de uma igreja para outra, muitos crentes também saem daquela igreja
porque não estão firmadas no poder de Deus, estão firmadas na sabedoria humana, estão firmadas em pessoas. E nós, meus irmãos, devemos nos apegar a Cristo. Talvez você deixou a caminhada cristã, talvez você está pensando até em deixar, porque você se decepcionou, se frustrou com o A, com o Bertano, com o fulano, com o D, com o C. Olha para Jesus. Jesus nunca te decepcionará. Jesus nunca te decepcionou. Jesus foi aquele que entregou a sua vida por você e Ele está te chamando para os seus braços. Ele está te chamando para te salvar. Ele está te chamando porque tem uma obra linda e é Ele que vai te salvar, é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te acompanhar e é Ele que vai te levar para o céu. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.